Imagine um lugar onde o tempo segue um ritmo diferente, onde segredos milenares se escondem em igrejas ancestrais e paisagens escaldantes desafiam os limites da natureza. Uma terra onde lendas sussurram ao vento e tradições ancestrais se mantêm vivas, preservadas ao longo dos séculos. A Etiópia é considerada por alguns como o local de origem da nossa espécie, com a descoberta de Lucy, um fóssil de hominídeo datado de 3,2 milhões de anos. Conhecida como o berço da humanidade, o país vivenciou eras de glória, conflitos e transformações. Apesar de ser um dos países mais antigos do mundo, a Etiópia e a Libéria são os dois únicos países africanos que não se deixaram colonizar pelos europeus. Entre o 1º e o 7º século depois de Cristo, o reino de Aksum floresceu como um importante centro comercial e cultural. Adotando o cristianismo no século IV, Aksum se consolidou como um dos primeiros reinos cristãos da África, deixando um legado marcante na história do continente. A partir do século XIII, a dinastia salomônica dominou a Etiópia, estabelecendo um império que perduraria por séculos. Essa era foi marcada por avanços culturais e arquitetônicos, como a construção das impressionantes igrejas monolíticas em Lalibela. Nos séculos XVI e XVII, a Etiópia enfrentou períodos de isolamento, resistindo a tentativas de invasão por impérios muçulmanos. Apesar das dificuldades, a nação preservou sua independência e identidade cultural. No século XIX, a Etiópia se viu pressionada pelas potências europeias durante a partilha da África. O país resistiu heroicamente, mas perdeu parte de seus territórios para a Itália. Em 1935, a Itália fascista invadiu novamente a Etiópia, iniciando um sangrento conflito. Com o auxílio dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, os etíopes expulsaram os invasores e restauraram sua independência. O imperador Haile Selassie liderou um processo de modernização do país, investindo em setores fundamentais. No entanto, seu governo autoritário culminou na Revolução de 1974. Um regime socialista, sob o comando de Mengistu Haile Mariam, foi instaurado. Esse período foi marcado por repressões políticas, fome e conflitos étnicos, culminando em uma guerra civil devastadora. Entre 1987 e 1991, a Etiópia foi oficialmente conhecida como República Democrática Popular da Etiópia, sob o regime comunista liderado por Mengistu Haile Mariam, do Partido dos Trabalhadores da Etiópia. Em 1991, o regime chegou ao fim quando Mengistu fugiu do país, e as forças paramilitares entraram em Addis Abeba, marcando o fim do regime e o início de uma nova era na história do país. A democracia etíope foi iniciada a partir de 1995, quando foi instalada a República Federal Democrática da Etiópia, mediante a aprovação do documento constitucional do país. A estrutura do governo é formada pelo Parlamento e pelo Senado, órgãos cujos representantes são escolhidos diretamente pela população. Com uma extensão territorial de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 126 milhões de habitantes, a Etiópia se destaca como o segundo país mais populoso da África, dividindo fronteiras com Djibouti, Eritreia, Quênia, Somália, Sudão e Sudão do Sul. A Etiópia é um país de enorme diversidade, e isso resulta em 80 idiomas e mais de 200 dialetos. O idioma oficial é o amárico, falado por cerca de 25 milhões de pessoas, principalmente na região central e norte do país. É uma língua semítica com um alfabeto próprio, derivado do antigo Ge'ez. A pobreza e a fome continuam a ser graves desafios para o país, afetando milhões de pessoas e exigindo esforços contínuos para garantir a segurança alimentar e o bem-estar da população. Segundo dados mais recentes do Banco Mundial, em 2022, estima-se que cerca de 46% da população etíope vive abaixo da linha da pobreza nacional, representando um aumento em relação ao ano anterior. A Etiópia enfrenta uma grave crise humanitária causada pela fome e pela seca. Segundo dados da ONU, em 2023, cerca de 22 milhões de pessoas no país estão em insegurança alimentar aguda, necessitando de assistência humanitária urgente. A situação é particularmente crítica em algumas regiões, como Tigray, Somali e Afar, onde a fome já atinge o nível de catástrofe.
A guerra civil que eclodiu em Tigray em 2020 causou uma grave interrupção da produção agrícola, bloqueou o acesso à assistência humanitária e deslocou milhões de pessoas, agravando a crise alimentar na região. A fome e a seca têm um impacto devastador na vida das pessoas. A desnutrição aguda e crônica afeta milhões de pessoas, especialmente crianças, aumentando o risco de doenças e morte. Embora o número de mortes por fome tenha diminuído nos últimos anos, ainda há milhares de pessoas que morrem de fome na Etiópia todos os anos. O governo etíope, juntamente com organizações internacionais e agências humanitárias, está trabalhando para combater a fome e a seca no país. No entanto, a escala da crise exige uma resposta ainda maior e mais coordenada da comunidade internacional. É necessário um aumento significativo no financiamento para os esforços humanitários e medidas de longo prazo para abordar as causas estruturais da fome e da seca na Etiópia. Embora seja um país marcado por desafios, sua riqueza em belezas naturais, históricas, culturais e religiosas a torna um destino fascinante. A Etiópia, conhecida como Museu dos Povos, ostenta uma cultura rica e diversa, moldada pelas crenças de seus numerosos grupos étnicos. O país oferece um ambiente único, onde tradições judaicas, cristãs e muçulmanas coexistem em harmonia, servindo como base para a rica produção cultural. As tribos etíopes são fascinantes e exóticas, tanto pela forma de organização quanto pelos rituais, habilidades e, principalmente, pelo padrão estético e conceito de beleza. As mulheres Hemer usam argolas de metal nos braços e pernas que nunca são retiradas. Os surmas e os mursis, por sua vez, utilizam elementos da natureza para se enfeitar, como folhas, flores, frutos, cascas e raízes. A característica marcante da mulher mursi é a colocação de um adereço circular de madeira ou cerâmica no lábio inferior, além de usarem discos nos lóbulos das orelhas. Já o povo Karo é identificado por suas pinturas típicas e cicatrizes no dorso, acessórios e pinturas feitos com pedras calcárias, pó de ferro e carvão. Da grandiosidade das montanhas Simien à aridez abrasadora da depressão de Danakil, um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra, a Etiópia se revela como um país de paisagens deslumbrantes e contrastantes. No alto, os picos escarpados do Simien, cobertos por vegetação exuberante e lar de fauna selvagem única, convidam os aventureiros a trilhas desafiadoras e vistas de tirar o fôlego. Já nas profundezas da depressão de Danakil, vulcões ativos, lagos salgados e formações rochosas criam um cenário único, desafiando os limites da imaginação. E entre esses extremos, a Etiópia é palco de belezas naturais inesquecíveis. O Nilo Azul, nascido do magnífico Lago Tana, serpenteia por 1.450 quilômetros em um trajeto sinuoso, irrigando campos verdejantes e alimentando cidades antes de se encontrar com o Nilo Branco em Khartoum, no Sudão, dando origem ao grandioso Rio Nilo. Com 8 patrimônios culturais da humanidade, reconhecidos pela Unesco, e mais 2 sítios arqueológicos de relevância mundial, a Etiópia se destaca como um tesouro histórico e cultural. O Vale do Awash, considerado o berço da humanidade, guarda os fósseis dos primeiros humanos que habitaram a Terra. Já no Vale do Omo, foram encontrados esqueletos de espécies de hominídeos há mais de 3 milhões de anos. Tiá, o mais importante dos 160 sítios arqueológicos do sul da Etiópia, ostenta diversos agrupamentos de estelas, monólitos de granito, datados da era pré-cristã e adornados com gravuras simbólicas que fascinam estudiosos e visitantes. Além disso, o local preserva diversos monumentos de uma cultura etíope antiga, ainda em estudo, abrindo uma janela para um passado intrigante e pouco conhecido. O norte da Etiópia, a região de Tigray ostenta um patrimônio cultural ímpar. Mais de 120 igrejas esculpidas na rocha, testemunhos da fé e da engenhosidade do povo tigrense. Entre estas obras-primas, destacam-se Daniel Korkor, Debre Mariam Korkor e Abreha We Atzbeha, monumentos que impressionam pela grandiosidade e beleza arquitetônica. As igrejas de Tigray não são apenas locais de culto, mas sim obras de arte que narram histórias através de murais e esculturas. Cada uma delas possui características e belezas distintas, convidando os visitantes a uma jornada de descobertas. Em Lalibela, no coração da Etiópia, um espetáculo arquitetônico sem igual se revela aos olhos dos visitantes.
11 igrejas monolíticas, majestosas esculturas esculpidas em rocha de granito rosa durante o século XII. Reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco e consideradas uma das maravilhas do mundo, estas obras-primas da engenharia e fé desafiam a imaginação. Mais do que igrejas, são verdadeiros monumentos à devoção, esculpidos pacientemente na encosta da montanha. Um mosteiro e diversos sepulcros, também talhados na rocha, complementam o conjunto, formando um complexo religioso único no mundo. Addis Abeba, que significa Nova Flor em amárico, é a capital da Etiópia e se encontra no coração do país, a uma altitude de 2.400 metros acima do nível do mar. A cidade está situada no planalto central da Etiópia, cercada por montanhas e vulcões. Com mais de 5 milhões de habitantes, Addis Abeba é a cidade mais populosa da Etiópia e a segunda mais populosa da África, atrás apenas do Cairo. A cidade oferece uma variedade de atrações turísticas, desde locais históricos e religiosos até museus e mercados vibrantes. Gondar, conhecida como a Camelot africana, ostenta um rico legado histórico e cultural, com castelos, palácios e igrejas imponentes. O Lago Tana, pontilhado por mais de 36 ilhas, muitas delas abrigando mosteiros e igrejas, completa a paisagem com beleza natural. No século XVII, Gondar foi o centro do poder do país, e a igreja de Debre Berhan Selassie se destaca como um dos principais atrativos da cidade. Aksum, outrora um importante centro comercial e lar de um dos reinos mais poderosos da história da Etiópia, conserva até hoje vestígios de sua grandeza. A cidade, considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980, guarda segredos fascinantes para serem desvendados. A Arca da Aliança, um artefato bíblico de imenso valor histórico e religioso, que segundo a crença contém as tábuas dos 10 mandamentos originais, é um dos mistérios mais intrigantes da humanidade. Sua localização real permanece incerta, mas uma das lendas mais persistentes aponta para a Igreja Nossa Senhora Maria de Sião, em Aksum, na Etiópia. Segundo a tradição, a arca foi levada para a Etiópia por Menelik, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, e desde então estaria guardada em um local secreto dentro da Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. O acesso à arca seria restrito a um único guardião, um monge que assume o cargo por toda a vida e jamais a poderá ver. A veracidade da presença da arca na Etiópia é motivo de debate há séculos. Alguns estudiosos acreditam que a história seja apenas uma lenda, enquanto outros defendem a possibilidade de que a relíquia esteja de fato escondida em Aksum. A Etiópia se destaca por características singulares que a distinguem do resto do mundo, e uma delas é seu calendário peculiar, que difere do calendário gregoriano que usamos no dia a dia. O calendário etíope é composto por 13 meses, um a mais que o calendário gregoriano. Cada mês possui 30 dias, com exceção do último mês, chamado Pagumi, que tem 5 ou 6 dias, dependendo se o ano é bissexto ou não. O Ano Novo no calendário etíope, conhecido como Enkutatash, geralmente cai no dia 11 de setembro no calendário gregoriano. No entanto, a cada 4 anos, o Ano Novo etíope cai no dia 12 de setembro, em um ano bissexto, para se alinhar com o ciclo solar. Isso porque a Etiópia calcula o ano de nascimento de Jesus Cristo de maneira diferente. Quando a Igreja Católica retificou o seu cálculo no ano 500 d.C., a Igreja Ortodoxa Etíope não fez o mesmo. Existe um provérbio na Etiópia muito famoso, Buna da Bonau, que significa café é o nosso pão. Mais do que uma simples bebida, o Buna, como é carinhosamente chamado pelos etíopes, é um elemento fundamental da cultura local, conhecida como a cerimônia do café. Os grãos, cuidadosamente selecionados, são torrados com maestria. Em seguida, são moídos à mão em um mortar, liberando sua essência e intensificando o sabor. O pó de café, então, é filtrado em um gebena, uma cafeteira de barro tradicional, onde a água fervente aguarda pacientemente para se transformar em uma bebida rica e aromática. O Buna pronto é servido em pequenas xícaras, delicadamente, para os convidados. A cerimônia, que pode durar horas, é um ritual de comunhão e hospitalidade. Visitar a Etiópia é uma experiência única e transformadora. É uma oportunidade de se conectar com a natureza, conhecer culturas ancestrais e vivenciar a fé profunda do povo etíope. Ao mesmo tempo,
É importante ser consciente dos desafios que o país enfrenta e contribuir para um futuro mais promissor para a Etiópia. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!